São 3 as modalidades de improbidade administrativa que podem afetar o funcionamento da administração pública. Para falar sobre este assunto, o programa Saiba Mais de hoje recebe o Dr. Juan Londoño, ele que é advogado especialista em Direito Administrativo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Saiba Mais. Obrigado pelo convite. Vamos começar então a nossa conversa. Eu gostaria de perguntar para o senhor quais são essas modalidades, como que se caracteriza essa improbidade administrativa. É verdade, a lei de 1992, a lei 8429, trouxe 3 modalidades de atos ou de espécies com que se configura o ato ímprobo, não é isso? O ato desonesto de um agente público em relação à administração pública. O primeiro deles é o enriquecimento ilícito, o segundo é o prejuízo ao erário e o terceiro é a ofensa aos princípios da administração pública. Então, assim, basicamente, grosso modo, podemos entender que o enriquecimento ilícito é aquele acréscimo patrimonial que um agente público obtém a partir da sua atividade na administração ou em favor do poder público. O prejuízo ao erário é um desfalque ao dinheiro, ao patrimônio, aos bens, aos direitos do poder público e, por último, a ofensa aos princípios da administração pública capitulados no caput do artigo 37 da Constituição. E em se tratando desses atos ímprobos, os artigos 9 a 11 da Lei 8429 estabelecem toda uma série de atos muito expressos, muito específicos, que configuram um ato de improbidade contra a administração pública. Agora, esse ato só fica caracterizado quando é praticado por um servidor público, um agente público? Não. Em verdade, o artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa define o que seja o agente público. E essa definição legal é extremamente abrangente, incluindo até particulares que se relacionam com a administração pública. Então, sempre que houver um ato no qual haja prejuízo ao erário, haja prejuízo a um princípio da administração pública, nós vamos ver envolvido um agente público e particulares, porque a lei amplia o conceito de agente público, estendendo toda e qualquer responsabilidade dos agentes, precisamente estricto sensu, também em conluio com particulares. Então, esses particulares são atingidos também pela lei, impondo as sanções que se encontram no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Certo. Agora, essa mesma lei também traz os deveres e o que se caracteriza como uma questão proibida, um ato proibido de ser praticado pelo servidor público? Especificamente falando dos servidores públicos civis da União abrangidos pela Lei 8.112 de 1990, lá nos artigos 116 se estabelecem os deveres dos servidores públicos, no artigo 117 as proibições, ali especificamente em relação ao tratamento que se dá a esses servidores. Então, ali tem os deveres e as proibições, e também as sanções que são aplicadas quando há ofensa a esses deveres e essas proibições. A Lei 8429, que é a Lei de improbidade administrativa, diz expressamente, especificamente, quanto a uma série de atos que, se praticados, vão configurar improbidade administrativa. Então, o que nós temos ali é um desenho da lei específica, da lei especial dos servidores públicos civis da União, a 8.112, que dá um tratamento a cada um desses deveres e a cada uma dessas proibições. Pode resultar uma demissão quando há uma prática de uma infração administrativa, e há um tratamento especial também pela 8429, na qual, ou a partir da qual, pode haver a perda da função pública. Então, temos que ver a terminologia específica de ambas as normas. Numa, a 8.112, pode se dar a demissão do servidor público, e caso nesta situação da análise do conteúdo da Lei 8.112 não se dê a demissão do servidor público, pode haver, a partir de uma ação judicial por improbidade administrativa, a perda da função pública. Às vezes não se dá pelo processo disciplinar a demissão, nos termos da 8.112, mas pode ocorrer por uma decisão judicial a perda da função pública.
Então, na verdade, essas normas se complementam, porque a 8.112 trata da atividade funcional do servidor e a sua responsabilidade por bem desempenhar essas funções públicas. No caso da lei de improbidade, há uma lista de atos que, se praticados, podem levar, mediante uma ação judicial, no final, uma decisão judicial, à perda da função pública. Essa é a diferença. Certo, a gente consegue perceber que o controle é bem intenso, né? Isso inclui aí uma série de características, uma série de obrigações que devem acontecer tanto na hora que aquele servidor é nomeado, quanto em momentos posteriores. Podemos dizer, por exemplo, que a declaração de bens ela deve acontecer, qual a frequência e qual a importância disso? Sim, a declaração de bens é uma obrigação de todo agente público apresentar. Tem uma lei expressa a esse respeito e quando se trata de servidores, anualmente essa declaração tem que ser apresentada, tem que ser feita. É possível que você substitua essa declaração, esses formulários, pela apresentação da própria declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal. Anualmente se apresenta à Receita Federal essa declaração de imposto de renda e o prazo para que o servidor apresente essa declaração ao poder público, à entidade, ao órgão onde ele estiver trabalhando, é de até 15 dias daquele prazo máximo estabelecido pela Receita. Então, esgotado o prazo máximo para apresentar a declaração de imposto de renda, o servidor tem a obrigação, nos 15 dias subsequentes, de fazer a entrega no seu órgão, entidade onde trabalha. Existe um regulamento de 2005 que autoriza que o servidor pode, lá no órgão, entidade onde trabalha, autorizar que o órgão obtenha diretamente da Receita Federal a informação, a cópia dessa declaração de rendas. É possível que, eventualmente, essa declaração não abranja todos os rendimentos, todas as informações que ele, eventualmente, tenha ou que tenha começado a receber mais recentemente. Então, o servidor deverá complementar obrigatoriamente a informação para poder se saber da evolução patrimonial desse agente público. Inclusive, uma falta gravíssima que pode levar à demissão do servidor público ou à perda da função pública não atualizar essas informações. Por quê? Porque o poder público tem que ter conhecimento preciso de como está se dando a vida patrimonial desta pessoa que integra os quadros da administração pública. Então, existe nesse regulamento uma expressão que é sindicância patrimonial. Quando se sabe que aquele agente público, aquele servidor, tem um determinado patrimônio, houve uma denúncia a respeito desse volume, desse expressivo acréscimo patrimonial do servidor, pode, por exemplo, um órgão de controle como a CGU, a Controladoria Geral da União, estabelecer a sindicância patrimonial. E a partir daí vai se saber realmente o que foi que aconteceu, de onde se originou aquele patrimônio, e caso não resulte não se encontre nenhuma ilegalidade, nenhuma situação que signifique uma suspeita sobre aquele acréscimo patrimonial, se não houver nada, arquiva-se. Se detectar um acréscimo patrimonial que não corresponde aos ganhos daquele servidor ou daquele agente público, se estabelece, então, a possibilidade de se instaurar um procedimento administrativo, disciplinar e também comunicação ao Ministério Público para que tome as devidas providências em relação àquele agente público. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre improbidade administrativa, doutor. O Saiba Mais é para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Saiba Mais de volta, hoje recebendo o Dr. Juan Londonho, ele que é advogado especialista em Direito Administrativo e está falando um pouquinho com a gente hoje sobre improbidade administrativa. Doutor, retomando então a nossa entrevista aqui, no bloco passado nós conversamos sobre deveres dos servidores, o que eles devem fazer para que não caracterizem, não pratiquem um ato de improbidade administrativa. Nesse bloco a gente vai entrar um pouquinho na questão das esferas de responsabilidade. Em quais esferas que o servidor que pratica um ato de improbidade administrativa pode ser responsabilizado? Sim, nos termos da legislação, a responsabilidade do servidor pode ser de natureza civil,
penal ou administrativa. De natureza civil, basicamente, significa ressarcir o erário. Natureza civil é indenizar, ressarcir o prejuízo que tenha provocado. De natureza penal, será um processo, advinda de um processo criminal, do qual pode resultar a prisão, enfim, dele, ou a aplicação de multa de natureza penal. E a sanção administrativa se relaciona com as penas disciplinares, enfim, suspensão, advertência, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo de comissão ou de função comissionada. Então, temos de natureza civil, penal e administrativa. E ainda temos que pensar na sanção por improbidade, que pode ser diferente daquelas que se encontram na 8.112, por exemplo, para os servidores civis da União. Certo. São esferas totalmente independentes. Mas há casos em que a condenação em um não necessariamente provoca a condenação em outro e também a absolvição, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse assunto também, doutor. Sim, as instâncias são independentes. Então, pode ser que o servidor seja obrigado a pagar um valor para o erário, ao mesmo tempo ele pode ser preso e, ao mesmo tempo, pode ser demitido da administração pública. Essas sanções podem cumular-se? Podem cumular-se. Não há alegação de bis in idem, de que a partir do mesmo fato o servidor tenha sido punido mais de uma vez. Não. As instâncias são independentes. Então, imaginemos uma determinada situação que João, servidor público, praticou uma determinada infração. Por conta dessa infração, desviou um dinheiro público, por exemplo, por conta dessa infração ele será obrigado a devolver o dinheiro, ele pode, a partir do processo penal, ser preso e também demitido do serviço público. É possível cumular as três sanções? É possível, que as instâncias são independentes. Isso tudo, inclusive, não abre mão, não deixa ou não inibe a possibilidade de uma ação de improbidade, porque a ação de improbidade tem um artigo específico que diz independentemente das esferas civil, penal e administrativa, e aí pode vir, então, uma condenação também por improbidade administrativa. Certo. No momento em que não sei se a gente pode dizer assim, o chefe desse servidor ou a pessoa responsável por aquele setor onde o servidor atua, quando ele fica sabendo de algum ato de improbidade, algum ato fora do que deveria ser praticado, cabe a ele decidir se ele vai instaurar esse processo administrativo ou não. É uma questão já em que vincula esse responsável pelo setor. Nesses casos, tanto a legislação quanto a doutrina, a jurisprudência estabelecem que a atuação do administrador público, daquela autoridade, é vinculada. Ele é obrigado a instaurar uma sindicância, um processo disciplinar, a abrir uma averiguação sobre a situação ou, em casos de ato de improbidade, instaurar a averiguação necessária sobre aqueles fatos que foram denunciados. Então, a autoridade administrativa não tem liberdade de decidir se abre ou não uma averiguação sobre os fatos. Ele é obrigado, ele está vinculado a isso. De nenhuma maneira ele poderá deixar passar. Até porque, a partir de quando o fato se torna conhecido, está na Lei 8.112, no artigo 142, a partir de quando o fato se torna conhecido, começa a correr a prescrição. E se amanhã ou depois se verificar que a prescrição ocorreu e não há mais possibilidade de sancionar aquele servidor, haverá responsabilização daquela autoridade que, tendo tomado conhecimento dos fatos, não tomou providências para verificar se houve o cometimento de infração e a sua respectiva punição. Já quanto à condenação e absolvição, claro, sempre com as devidas provas, e se não tiver provas daquele acontecimento, o servidor pode ser absolvido, né, doutor? Na verdade, embora as instâncias são independentes entre si, civil, administrativa, penal, existe um reflexo no caso da responsabilidade penal, que lá no final do processo penal, caso haja absolvição do servidor, especificamente por inexistência do fato, ou porque a autoria é diversa, ou seja, ou o fato não existiu, ou outro foi o autor, repercutirá na esfera administrativa esta absolvição, afastando a sanção que foi aplicada. Agora, atenção é que a lei diz que apenas nesses dois casos de absolvição
por negativa de existência do fato ou negativa de autoria, que haverá essa repercussão no campo administrativo, afastando a sanção. Como as instâncias são independentes entre si, pode haver, então, uma demissão administrativa e daqui a 2, 3 anos vem a decisão judicial que absolve aquele servidor por negativa da existência do fato ou de sua autoria. Ele voltará ao serviço público por meio de um instituto chamado reintegração e todo esse tempo em que ele esteve fora será ele ressarcido porque houve um prejuízo material daquele período em que ele não trabalhou e, evidentemente, não ganhou. Certo. Quais os requisitos básicos num processo disciplinar? Bom, num processo disciplinar, invariavelmente terá que ser dado conhecimento àquele servidor acusado, investigado, de tudo quanto está acontecendo naquele processo. E também, para que não haja nulidade ao final do processo, terá obrigatoriamente que se oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Esse direito está estabelecido na Constituição, é de extrema importância nos dias de hoje, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Sem oportunização da ampla defesa e contraditório, seguramente que um processo disciplinar será anulado. Então, para evitar todo esse desgaste de um processo inteiro, que afinal vai ser anulado, não pode deixar de se observar ampla defesa e contraditório. Em termos bem simples, o que é contraditório? Dizer não fui eu, ter a oportunidade de dizer eu não fiz isso. E a ampla defesa serão todos os meios de defesa que podem ser utilizados num processo para que o servidor, o agente público, prove a sua inocência. Certo. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Voltamos já. O Saiba Mais está de volta, hoje falando sobre improbidade administrativa com o Dr. Juan Londoño, ele que é advogado especialista em direito administrativo. Doutor, no bloco passado nós encerramos falando sobre a questão de como deve ser esse processo administrativo para investigar essa questão do ato de improbidade. Provado que o servidor praticou aquele ato, quais punições ele pode sofrer? Caso se dê uma averiguação mediante processo disciplinar no âmbito daquela entidade, daquele órgão que o servidor integra, descoberto um ato de improbidade, aquela entidade ou o Ministério Público fazem, então, uma denúncia por meio de todo o processo criminal, todas as exigências do processo criminal, e a partir disso, então, vem se iniciar o que se chama de etapa pré-processual, porque antes de se iniciar propriamente a ação, defesa e toda a parte instrutória do processo, existe no caso da ação de improbidade uma fase pré-processual em que o juiz, ao receber aquela denúncia do Ministério Público ou da entidade que formulou então aquela denúncia por ato de improbidade, o juiz manda comunicar àquela pessoa que foi acusada, aquele servidor, aquele agente público, para que se manifeste. Ele terá um prazo de 15 dias para fazer isso, e quando se recebe essa resposta pré-processual, o juiz vai analisar se existem condições para iniciar, então, uma ação de improbidade. Essa análise inicial que o juiz faz se chama juízo de delibação ou juízo de pré-libação, em que ele vai verificar se existem condições, requisitos, formalidades foram cumpridas para se iniciar uma ação de improbidade. Muito bem, iniciada a ação de improbidade, assim declarado pelo juiz, então sim, haverá oportunidade agora de defesa. Muito bem, terminada toda a instrução processual, podem vir então as sanções que podem ser aplicadas a um servidor e um agente público em geral, que, como eu disse, pode alcançar até particulares. Quais as sanções que podem se aplicar a partir de uma ação de improbidade? Perda da função pública, é algo extremamente grave para um servidor, porque ele realmente será desligado da administração pública. Pode haver aplicação de multa, que nas duas primeiras situações, enriquecimento ilícito do artigo 9º da Lei 8.429, ou prejuízo ao erário do artigo 10, são de até 3, até 2 vezes o valor ou do prejuízo ou daquele acréscimo patrimonial. Mas no caso de ofensa aos princípios da administração pública, pode chegar até 100 vezes o valor da remuneração
daquele agente público. Então, nós temos perda da função pública, multa de natureza civil, porque estamos falando de uma ação de improbidade. Pode haver, então, a suspensão dos direitos políticos, o que é algo bastante grave, especialmente para agentes políticos, ele não poderá concorrer a eleições. E, por último, a impossibilidade de contratar com a administração pública, seja pessoalmente ou seja por meio de pessoa jurídica da qual ele participa. Então, haverá essas 4 possibilidades de sancionamento. Certo. Até agora a gente falou sobre a questão do processo administrativo de quando já se conhece o fato. Antes disso, deve haver a denúncia ou então o conhecimento de quem é o responsável por aquele local. Como que pode ser feita essa denúncia? Qualquer pessoa pode fazer? Somente pessoas ligadas à administração? De que forma se dá esse início do processo, desse conhecimento do suposto fato praticado pelo servidor? Sim, quanto a isso, qualquer cidadão pode formular uma denúncia. A Lei 8429, no entanto, estabelece critérios muito específicos relativos à identificação do denunciante. Então, tem que haver uma representação formulada perante aquela entidade onde se deram os fatos, onde trabalha aquele servidor, aquele agente público. Tem que haver uma identificação do denunciante, tem que haver uma qualificação, então, do denunciado e esclarecer muito bem sobre os fatos que estão sendo denunciados. Se amanhã ou depois se descobrir que esses fatos sabidamente eram falsos, aquele denunciante, inclusive, poderá ser processado criminalmente. Muito bem, essa denúncia pode ser feita perante aquela entidade, aquele órgão onde aquele agente público trabalha ou perante o Ministério Público. Se fizer perante a entidade, o órgão, e este não tomar qualquer providência, essa mesma pessoa pode ir diretamente ao Ministério Público e fazer a denúncia. O Ministério Público tomará as providências processuais relativas a essa ação de improbidade. Agora, o Ministério Público acompanha tanto em âmbito judicial quanto no administrativo ou somente em um deles? Há uma diferenciação, nesse caso, nas previsões da Lei 8429. Em se tratando de procedimento meramente administrativo, aquela entidade, aquele órgão é obrigado a informar o Ministério Público que poderá, diz a lei, então é faculdade, poderá designar alguém para acompanhar essa averiguação no âmbito administrativo. Agora, quando se trata de ação judicial, aí é obrigatória a participação de um integrante do Ministério Público sob pena de nulidade do processo. Nas ações judiciais pode haver uma transação, um acordo ou uma conciliação para tentar resolver aquela situação, aquele fato praticado? Considerando que a norma é de 1992, havia uma previsão no artigo 17 da lei que estabelece todo o procedimento dessa ação de rito ordinário. Se estabelecia essa impossibilidade de haver acordo, conciliação ou transação nas ações de improbidade. Mas, agora, no apagar das luzes de 2015, provavelmente motivado essas operações todas que estamos aí conhecendo dia a dia nos noticiários, Zelotes, Lava Jato, enfim, para facilitar que alguns dos acusados informem mais alguns dados ou a prática de outros crimes e infrações, então se retirou por meio de uma medida provisória de número 703, de 18 de dezembro de 2015, essa impossibilidade de fazer acordo ou transação nas ações de improbidade. Então, isso era impossível até dia 18 de dezembro de 2015. Agora, por uma medida provisória, ainda pendente de conversão em lei, acabou-se com essa impossibilidade. E a partir disso, então, estamos vendo aí os denominados acordos de leniência, com os quais se busca facilitar a obtenção de mais informações para esclarecimento de fatos e atos que tenham prejudicado a administração pública. Certo. Para a gente encerrar, existem os prazos prescricionais, aquele prazo em que a administração pública tem para atuar e depois disso ele já não pode acontecer. Quais são esses prazos dentro da improbidade administrativa? Na lei de improbidade administrativa, inclusive com uma alteração mais recente, a regra é a prescrição quinquenal. Essa prescrição quinquenal, ou a partir da entrega da prestação de contas de um agente político, por exemplo, a partir do momento em que a pessoa sai do serviço público, enfim, como regra é a prescrição quinquenal.
A exceção a essa regra é que em determinadas leis especiais se estabeleça uma prescrição diferenciada. Agora, quando se trata de ação de improbidade, nós temos que separar a questão do ressarcimento ao erário. Em havendo prejuízo ao erário, essa questão do ressarcimento pela norma estabelecida no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, ela é imprescritível. Então, as outras sanções que temos na lei de improbidade podem vir a restar prescritas, passado esse prazo. Apenas em relação a ressarcimento, valores que o poder público tenha direito a recuperar, essa é uma questão que é imprescritível e que pode atingir, inclusive, os herdeiros daquele agente público, daquela pessoa que provocou esse prejuízo, até as forças da herança. Tá certo. Muito obrigado, doutor Juan Londoño, por participar do programa Saiba Mais com a gente. De nada, satisfação. Obrigado. O programa Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima!